Olá, e aí? Tudo bem com você? Esse é o início da live que eu fiz ao vivo pelo meu perfil do Instagram, cadu.quirino. Eu vou deixar os endereços daqui a pouco. E hoje eu vou contar para você um pouco da minha história, um pouco da minha jornada, da minha caminhada, do meu processo em direção ao autoconhecimento, e eu vou falar que não foi exatamente um mar de rosas, mas assiste até o final que você vai ver que as dores que possivelmente você passar pelo processo compensa absolutamente tudo. Então fica aí, fica ligado nesse vídeo, e se você quiser assistir da próxima vez a live ao vivo, me segue lá no perfil cadu.quirino. Aliás, eu fiz uma outra live, vale a pena você procurar, chama O Antídoto para as Dores do Processo. Lembrei agora, valeu pela dica. Ah, te falei que eu ia colocar os endereços, né? Então, ó, tá aqui embaixo. Instagram, cadu.quirino, Facebook, Cadu Quirino, e YouTube, Cadu Quirino também. Bora lá começar? Ao vivo, Facebook, seja muito bem-vindo a essa live. Vamos colocar um Instagram ao vivo também. Estamos ao vivo também no Instagram e no Facebook. Boa noite, Instagram. Instagram, avise meus seguidores que eu estou online. Facebook, você também pode avisar todas as pessoas que estamos online. Fala, João! João, você é uma das minhas audiências mais qualificadas. E 1 minuto de atraso foi... Não vou dar justificativa. Realmente eu comecei 1 minuto atrasado. Peço desculpas e vamos seguir. Luciana, muito boa noite. Tudo bem com você? É isso aí, João. Então, já que vocês estão aí inicialmente de bobeira, porque daqui a pouco tem conteúdo top, vai avisando aí, clicando nesse aviãozinho aqui embaixo e mandando esse link para todas as pessoas que você deseja que também compartilhe desse conteúdo. Né, Luciano? Vamos trazer mais pessoas para se beneficiar de conhecimento. Ni, muito boa noite. Tudo bem com você? Ni, pode usar aquele conhecimento que você tem de distribuir esse link dessa live para as pessoas que você conhece. Aviãozinho e ó, vamos compartilhar. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Goiânia tá um relâmpago atrás do outro. Eu tenho o privilégio de fazer uma live perto da janela e eu estou vendo isso. Ni, vou contar para você. O fundo musical eu quero tornar como uma característica das lives. E eu escolho as músicas a dedo. Então, já te agradeço pelo elogio. A música também foi escolhida a dedo hoje.
Então, Facebook também está online. Daqui a pouco as pessoas serão avisadas e estarão aqui. E aí, vamos começar então? Devido a esse 1 minuto de atraso que o João bem me lembrou. Bora começar o conteúdo? Na semana passada, na live de sexta-feira, eu falei que eu estava tão dentro do meu estado de flow, eu estava tão envolvido no conteúdo, envolvido no assunto, que eu deixei um item por conta do tempo e não falei para vocês. E aí, o que eu fiz? Eu encaixei esse item exatamente nessa live de hoje. Tindinha, muito boa noite, seja bem-vinda. Acho a melhor posição para você acompanhar essa live. Então vamos lá. Eu dizia que semana passada eu deixei um item de fora da minha live de sexta-feira e eu vou justamente começar com ele hoje. Só que antes, como você já conhece, como de costume, eu quero começar com uma metáfora, não, uma parábola, que você já sabe, é uma maneira que eu encontrei de preparar você para receber o conteúdo que eu vou distribuir durante essa 1 hora conversando com você. E hoje o tema é o seguinte: o processo de autoconhecimento não é exatamente um mar de rosas. É muito bonito você ver uma pessoa que evoluiu, uma pessoa que já descobre quem ela é, que já tem a sua identidade. E eu esqueci de desligar a música. Tá tão gostosa a música, viu, Nick, que eu esqueci de desligar. Vamos lá deixar essa música de lado, né? Peço até desculpa pra vocês, às vezes eu tava falando até mais alto. Mas vamos lá. Então, o tema de hoje. Por que eu escolhi esse tema? Que o mundo do autoconhecimento não é exatamente o mar de rosas. Porque é muito lindo você ver uma pessoa que evoluiu, uma pessoa que tem as habilidades descobertas, uma pessoa que tem a sua identidade revelada, uma pessoa que se comporta de forma congruente, o que ela pensa e o que ela faz, uma pessoa que toma as atitudes, uma pessoa que faz as suas escolhas diariamente em congruência com o que ela pensa. Isso é extremamente lindo, isso é muito bonito. Só que essa pessoa passou por um processo, e o processo dela, sem conhecer essa pessoa hipotética que eu estou falando, eu quase posso garantir que não foi um mar de rosas. Professor Anderson, mestre Anderson, que honra ter você aqui na minha live. Eu até poderia deixar a música, mas vamos continuar sem música, para eu poder também me concentrar aqui no assunto. Valeu, você gostou demais. Tomara que você goste do conteúdo como gostou da música. Então, eu dizia que esse processo não é um mar de rosas. E aí eu vou contar uma parábola que eu escolhi também para preparar você para esse conteúdo de hoje. E a parábola também, ela faz você refletir. É a parábola da carruagem. Até uma história, eu descobri, é uma história interessante, uma história deixa eu confirmar aqui, de Platão. Então, como que é a parábola da carruagem? Eu deixei até aberto aqui e acompanhe esse raciocínio junto comigo, que vai ser muito interessante no final. Imagina uma carruagem, imagina que o seu corpo é uma carruagem, você se transformou numa carruagem nesse exato momento. E aí, o seu corpo representa a carruagem. E o cocheiro representa a sua mente, ou seja, então a sua mente está no comando da carruagem, sua mente está no comando do seu corpo. O cocheiro controla a carruagem da mesma forma que a mente controla o seu corpo. As rédeas que o cocheiro tem na mão, as rédeas que a sua mente tem na mão, elas representam os seus pensamentos. Então a sua mente tem os pensamentos na mão, tem o pensamento, tem o domínio dos pensamentos. Carol, Tainá, sejam bem-vindas a essa live. Espero que vocês curtam bastante. Eu estou contando a parábola da carruagem.
para preparar você para o conteúdo de hoje. Vamos lá, eu disse que você é a carruagem, o cocheiro é a sua mente, as rédeas são os seus pensamentos. Os cavalos representam as forças sensoriais, quer dizer, como que você percebe o mundo ao seu redor. Representam os impulsos da sua alma. E os objetivos, o que são os objetivos? São os campos de pastagem por onde a carruagem segue, por onde você segue. Ou seja, você, enquanto corpo, enquanto carruagem, anda pelos campos livremente. Você vai atrás dos seus objetivos, comandados pela sua mente, que é o cocheiro, que tem as rédeas na mão. A mente tem os pensamentos, porque as rédeas são os pensamentos, e os cavalos são as suas forças sensoriais. Então, qual que é essa... Na verdade, não é bem uma parábola, é uma comparação que Platão fez para poder dar a você a sensação que tudo funciona. Nós somos um sistema corpo, mente, e eles se influenciam entre si. A mesma coisa da carruagem. A carruagem sem um cocheiro, você sem uma mente, não é nada. O cocheiro sem uma carruagem, uma mente sem você, digamos assim, também não é nada. E o que seria da carruagem sem as rédeas? O que seria de você sem os seus pensamentos? O que seria da carruagem sem as rédeas? O que seria de você sem as suas forças sensoriais, sem as suas maneiras de perceber o mundo? Então, o que seria a carruagem sem os cavalos? Ficaria parada, estagnada. E a carruagem sem um lugar para poder andar? Você sem os seus objetivos? Quem é você sem os seus objetivos? Você pode até andar, mas para onde? Com que força? Com que direção? Então, essa comparação entre você e uma carruagem, mãe, Patrícia, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês curtam bastante o conteúdo de hoje, que eu preparei com muita atenção. Então, mente e corpo, ele formam um só sistema e eles se interligam entre si, assim como a carruagem é um todo e cada parte faz parte do todo. Então, hoje, por que o mundo do autoconhecimento não é um mar de rosas? E por que você deve, mesmo sabendo que não é um mar de rosas, você precisa passar por um processo de autoconhecimento? Por que a carruagem tem que estar tudo em dia? Por que tem que estar, os cavalos têm que estar alimentados, os cavalos têm que estar com saúde, as rédeas firmes, não pode ter defeito nas rédeas. O cocheiro, ele tem que estar com as rédeas firmes, o cocheiro precisa também estar com saúde. Então tudo isso cada parte da carruagem, cada parte sua é uma parte de uma engrenagem maior, de um sistema que se influencia entre si. Então, vamos lá começar exatamente no conteúdo de hoje. Então, contada essa comparação entre você e a carruagem, você já sabe que sua mente e o seu corpo se influenciam entre si. E aí, a reflexão que eu quero fazer é justamente essa. Dar a você essa percepção consciente que o seu corpo não é nada sem a sua mente, e a sua mente não é nada sem o seu corpo, e a sua mente não é nada sem se conhecer. Então bora lá. Eu contava no início da live que na última sexta-feira eu deixei um conteúdo de fora, porque o tempo não me permitiu falar, porque eu estava no estado de flow muito poderoso. Eu vou começar exatamente essa live de hoje com o conceito que eu deixei de falar na sexta-feira passada. O conceito é dos 3 níveis de realização. Você já ouviu falar nesses 3 níveis de realização? Eu conheço esses níveis de realização como ditos por Benjamin Franklin. Agora, se você que está aí assistindo puder me corrigir, não fique tímido, escreva aí, olha, o Cadu não é de Platão, ou desculpa, Platão foi quem falou da carruagem, não é de Franklin. Mas enfim, se não é, tá tudo bem, eu não quero desmerecer quem contou isso daí primeiro. O importante é a mensagem que você vai obter com os 3 níveis de realização. Primeiro nível de realização é quando alguém chega para você, nível de realização pessoal, tá bom? Só para contextualizar você, são os níveis
que você deseja, que você é motivado para realizar alguma coisa. Então o primeiro nível de realização é quando alguém chega para você e fala, olha, ô fulano, ou ciclano, eu tive uma ideia, eu aprendi alguma coisa, você precisa fazer isso, você precisa fazer do jeito que eu faço. E aí você vira assim para a pessoa, tá, beleza, vou fazer, tá ok. Então assim, meio que, tá, você fica se perguntando por que eu tenho que fazer igual a você. Esse é o primeiro nível. Geralmente, estatisticamente, 20% das pessoas conseguem realizar alguma coisa quando tem esse estímulo. Muito pouco, né? 20%. Vamos lá para o segundo nível. Segundo nível é quando alguém chega para você, imagine esse mesmo alguém que aprendeu alguma coisa, que conquistou um conhecimento diferente, ele chega para você e fala, olha fulano, vem cá, eu vou te ensinar a fazer alguma coisa que é excepcional. Como se pegasse na sua mão, ó, vem cá que eu vou fazer junto com você. E aí você pensa, opa, já é mais do que o primeiro nível, né? A pessoa não está te mandando fazer, ela está pegando na sua mão e está te levando a fazer alguma coisa. Então aqueles 20% que eu falei aumenta agora estatisticamente para 40%. As suas chances aumentaram de ir fazer alguma coisa, né? A pessoa está tá se colocando disponível para te ajudar. Agora, o terceiro nível, que é potencializado, é super poderoso. Raquel, muito bem-vinda, Raquel. Continua aí na live e participe, fique à vontade, a live é sua, como a live é de cada um de vocês que está assistindo. O terceiro nível de realização é o seguinte, é quando essa mesma pessoa que chega com esse conhecimento novo, ela vai te conduzindo através de uma conversa, através de perguntas, ela te conduz, ela leva você a ter os seus próprios insights. Você vai pensar, sua mente vai surgir, dentro da sua mente vai surgir os próprios insights, as próprias ideias. Então, olha que legal isso daí, é quando você lembra e faz assim, ó, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Esse é o terceiro nível e esse é o mais poderoso de todos. É possivelmente aquilo que te leva a fazer alguma coisa, quando você descobre pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, que você tem que fazer alguma coisa. Ed, seja muito bem-vinda, Ed. É isso aí, professor. Exatamente, pirâmide de Maslow. Para quem fez administração, né? Então tá, 3 níveis de realização. Por que que eu contei isso para você? Para introduzir no assunto, eu vou contar um pouquinho da minha jornada, do meu processo do autoconhecimento. Nada mais poderoso, Carol, do que ter as próprias percepções. E eu tive a minha própria percepção lá em 2012, quando eu fiz o meu primeiro treinamento. Como que aconteceu isso? Alguns amigos, algumas amigas foram fazer o treinamento. Eu fiz em abril, elas fizeram em fevereiro. Aí, se não me engano, em março, minha ex-esposa foi fazer o treinamento. E aí, assim, é aquela história, né? Elas ficavam falando, Cadu, vamos fazer, Cadu, bora fazer. E eu nada de querer fazer. Lembra dos níveis de realização? Eu não tinha tido a ideia que eu precisava fazer. E aí, com tantas mudanças que elas mostraram pra mim, quanto elas mudaram, eu tive meu próprio insight. Falei, olha, eu quero mudar, eu quero ter minha própria mudança, assim como elas tiveram. E aí eu fui fazer o meu primeiro treinamento. Isso lá em 2012. Então eu decidi ir fazer. Então por isso que eu te contei dos níveis de realização. Eu só fui fazer porque eu, Cadu, quis fazer, porque eu percebi que as outras pessoas tinham mudado. E aí, vamos lá, agora que vai entrar grosso, pesado no conteúdo. Eu quero te falar as fases do autoconhecimento. Quando você decide entrar num processo de autoconhecimento, eu considero que existem algumas fases que você vai passar. Pode ser com mais intensidade ou com menos intensidade.
E aí eu considero assim, aqui eu não sou o dono da verdade, você não vai passar exatamente por essas fases, mas provavelmente vai ser parecido com essas fases, tá bom? Parecido. Eu vou contar como que foi o meu. A primeira fase, quando eu cheguei lá no treinamento, é a fase do constrangimento. Poxa, eu cheguei lá com um tanto de pessoas diferentes, eu não conhecia absolutamente ninguém. E eu fiquei constrangido, porque assim, falei, nossa, tantas pessoas precisam de ajuda assim, será que eu também preciso do mesmo nível que elas? Fase do constrangimento começa a se misturar com a fase da comparação, quando você decide se autoconhecer, você vai passar por constrangimento e vai passar pela comparação. Você vai se comparar com a outra pessoa também, que esteja mais ou menos no mesmo nível do seu processo. Então eu fiquei pensando, poxa, será que eu fiz mais coisas ruins do que essas pessoas que estão aqui ou menos coisas ruins? Nossa, como que eu tô perante a sociedade? Como que eu tô perante o meu ambiente? O meu ambiente na época eu era um influenciador, porque eu tinha as lojas, eu tinha funcionários, eu fiquei pensando, nossa, se eu cheguei até aqui, será que eu preciso mesmo? O que eu estou fazendo de ruim para essas pessoas que estão no meu comando, por exemplo? Então, constrangimento, comparação. E aí, o que acontece? Lá no treinamento que eu fiz, tem as fases do treinamento especificamente, e durante o treinamento, durante essa primeira fase do treinamento, esse sentimento de constrangimento, esse sentimento de comparação, ela é muito aguçada. Porque a pessoa, ela vai, não é que só, ela realmente vai querer mudar quando ela for constrangida. E você que está assistindo, não se sinta mal por conta disso. Você vai se sentir constrangido quando você decidir passar por um processo de autoconhecimento, porque você vai se perguntar. E quando você se pergunta, você vai evidentemente, claramente, indiscutivelmente descobrir coisas que vai se sentir constrangido. Então, ok. Constrangimento, comparação, e aí, beleza. Eu passo para uma segunda fase, porque eu separei esses dois sentimentos como os principais. São os primeiros dois sentimentos que você vai ter durante essa fase. Já não é um mar de rosas, você ficar constrangido e se comparando com as outras pessoas. A segunda fase que eu separei aqui é a comparação, na minha opinião, uma comparação mais evoluída. Eu comecei a me comparar comigo mesmo ontem. Comecei a pensar, nossa, será que essas habilidades que eu tô vendo aqui que eu posso ter, ou as habilidades que eu tô vendo que eu tenho, será que elas foram suficientes até hoje para me levar até onde eu quis, para me levar até onde eu tô? Ou será que eu precisava evoluir muito mais, é por isso que eu tô aqui? Entendeu? Primeiro a comparação com a outra pessoa, depois a comparação com você mesmo de ontem. E essa comparação com você mesmo, ela é mais profunda, ela é mais dolorida, porque você começa você começa a cutucar a sua mente através de acontecimentos passados. E aí o constrangimento aumenta também. Só que não é, aí aqui começa a melhorar um pouquinho o mar, que não era tão de rosas assim, ele começa a melhorar um pouco, começa a cair algumas pétalas, digamos assim. Porque entra a fase do reconhecimento de capacidades. Quando você se constranger, quando você se comparar, você vai começar a ter uma noção das suas capacidades. Eu falei em alguma live que eu fiz sobre a pirâmide de níveis neurológicos, lembra? Capacidades, determina comportamento, que determina ambiente. E aí quando eu entro nessa fase de reconhecimento das capacidades, existe já um misto de sentimento bom, poxa, eu reconheço todas as capacidades que eu tenho, e existe o sentimento ruim, porque a fase da comparação ela não acaba. Então eu reconheço as minhas capacidades e começo a comparar as minhas capacidades com as capacidades das outras pessoas. Se temos que nos comparar com alguém, é isso aí meu coach, mestre. Palmas, show.
Então eu falava que as capacidades é legal porque eu começo a reconhecer as minhas capacidades, só que ao mesmo tempo é um sentimento dúbio, um sentimento de comparação com as capacidades dos outros. Lá no treinamento tem os exercícios, tem as atividades lá onde eu fiquei constrangido de novo, porque eu percebia que outras pessoas tinham talvez umas capacidades mais evoluídas que as minhas. Então, percebe como é uma confusão de sentimentos e de fases? Primeiro constrangimento, depois comparação, aí vem reconhecimento de capacidades, é legal, só que ao mesmo tempo entra o constrangimento de novo e a comparação, porque você está interagindo com outras pessoas e o seu processo de autoconhecimento nunca vai ser só. Você nunca vai estar sozinho nesse processo, você sempre vai estar com outras pessoas. Então eu preciso te alertar nisso, você que vai entrar nesse processo, existem outras pessoas que estão com você e esse processo de comparação vai ser ruim, porém vai ser extremamente importante, porque você vai começar a se comparar com você mesmo. Ok, segunda fase acabou. Terceira fase. A terceira fase, depois de você ficar constrangido, depois de você se comparar com os outros, com você, depois de você ter a noção das suas capacidades, aí sim você começa a entrar num mar que pode ser de rosas de novo. É uma navegação um pouco turbulenta, digamos assim. E aí você começa a entender a sua própria história. Quando essa fase do reconhecimento das capacidades te leva ao entendimento da sua própria história. E é muito, muito importante essa fase de reconhecimento da própria história, porque você começa a mexer num sentimento extremamente importante dentro de você, que é a gratidão. Não ainda com todo o poder que ela deve acontecer, não ainda com todo o poder que ela vai te transformar, mas ela começa a ganhar força. Você começa a ser grato por toda a sua história e começa a perceber uma gratidão pelas pessoas que caminharam com você. Então, aqui começa a diminuir aquele sentimento de constrangimento e aquele sentimento de comparação, quando você começa a aumentar o sentimento da gratidão. Porque aí, quando você começa a ser grato pela sua história, o entendimento que a sua história é sua, esse entendimento extrapola e você começa a ver, começa a transportar isso para as outras pessoas. Poxa, foi o que aconteceu comigo. As outras pessoas também tiveram as suas próprias histórias. Assim como você tem a sua, você tem a sua. Então, cada pessoa com a sua própria história vai ter teve o seu próprio constrangimento, teve a sua própria comparação, ou seja, está todo mundo no nível que deve estar, ou seja, no nível dele. E ninguém, absolutamente ninguém, deve se comparar com o nível da outra pessoa e se comparar só com o seu próprio nível. E aí entra também aqui eu falei que entra uma melhoria de mar, né? Aqui você entra num pouquinho do mar de rosas, depois de ter passado por toda essa turbulência. A quarta fase que eu coloquei, que eu separei aqui, então a primeira fase, constrangimento, comparação, julgamento. Poxa, como eu esqueci de falar do julgamento, tá lá na primeira fase, o julgamento com você mesmo. Aí a segunda fase eu falei que continua também, continua essa comparação, continua esse constrangimento, só que na segunda fase entra reconhecimento das capacidades, e aí começa a melhorar um pouquinho. Na terceira fase eu falei que entra a questão de reconhecer a própria história. Quando você reconhecer essa história, vai mudar o seu pensamento. Na quarta fase, com todo esse processo, com toda essa caminhada vinda do início até aqui, você começa a exacerbar, nem sei se existe essa palavra, mas você começa a extrapolar a gratidão, não só para as pessoas que passaram com você, e não só pela sua história, mas pela sua existência, digamos assim. Você passa um entendimento superior. Lembra quando eu falei de nível espiritual, lá na pirâmide de níveis neurológicos? Então você chega nesse nível de gratidão suprema, digamos assim.
É uma gratidão pelo sentido que você estabelece, pelo sentido que você está dando à sua própria vida. Uma gratidão pela missão que você está fazendo na sua existência. E esse sentimento de gratidão maior vai te levar ao êxtase. Então ele vai te levar ao êxtase completo. Você terminou, no caso eu terminei aqui esse primeiro processo, né, do meu primeiro treinamento. Passei por essas fases que foram extremamente doloridas. As feridas se curaram ao final do treinamento com essa gratidão amplificada e com esse sentimento de êxtase. É um acelerador de resultados em nossas vidas. Isso aí, Carol. Top. Só que aqui eu começo a entrar no pós-treinamento. Então você pegou essas 4 fases que eu te contei, do meu treinamento. Agora eu vou te contar, eu vou te alertar, na verdade eu vou te alertar de 2 perigos que eu passei, que pode acontecer com você também, ou não tem nada de errado se acontecer mais acontecimentos que esse, ou se acontecer menos, a intensidade, não tem nada de errado. Estou te contando a minha história e, como eu te falei, eu não sou dono da verdade. Estou contando o que pode acontecer com você. O primeiro perigo, que ainda eu não estou salvo ainda desse mar de rosas, como eu te falei, eu naveguei com muita turbulência pelo meu processo, estou navegando em águas tranquilas, só que agora entra os 2 perigos. Primeiro perigo, eu comecei a alimentar um lado negro que eu tinha. E por que, Cadu, que isso aconteceu? Quando eu saí do meu primeiro treinamento, eu estava tão certo de quem eu era, eu estava tão feliz, eu estava tão confiante em mim, confiante nas minhas capacidades, confiante na minha história, que eu comecei a alimentar um lado arrogante. Cara do céu, Cadu, como que você alimenta um lado arrogante? Eu já me perguntei isso várias vezes. E não tem nada de errado nisso, tá? É o processo, são as dores do processo. Lembra que eu falei das dores do processo? E as dores são importantes, as dores do processo são importantes porque te levam onde você está hoje. As dores vão te levar onde você quer chegar. E aí tá. Por que que eu estava arrogante? Porque eu saí falando aquelas expressões, eu posso tudo, esse é o meu jeito, quem quiser gostar de mim, que vai gostar de mim assim. Eu sou assim. Então essa certeza, essa minha identidade exacerbada me levou a isso. Quem quiser gostar de mim, vai gostar desse jeito. A primeiro momento eu achei que eu não precisava melhorar mais. Eu tinha chegado no meu ápice. Só que o ápice ainda estava muito longe. Na verdade, você nunca vai chegar no seu ápice. Você pode se aproximar do seu ápice, mas a perfeição você nunca vai atingir. Então tá, esse sentimento de arrogância começou a ganhar força quando eu comecei a apontar o dedo para as outras pessoas e falar, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Então eu comecei a falar para as outras pessoas o que elas tinham de errado. E aí, o que isso revelou? Mais um defeito meu. O que eu tenho a ver com a vida das outras pessoas, se elas não me pedem opinião? Esse foi o primeiro perigo, a arrogância e querer me intrometer na vida das outras pessoas. Então eu comecei a querer levar todo mundo para esse treinamento, porque eu achava que todo mundo precisava passar por isso, e todo mundo tinha que ir, independente se quisesse ou não. Lembra que eu falei lá do início da live sobre os 3 níveis de realização? Então eu comecei a ferir o que eu acreditava. Poxa, a pessoa só vai se ela tiver a ideia, se ela tiver o insight, assim como eu fui. Então por que eu estava querendo que elas fossem à força? Primeiro perigo esse. Lembra que eu falei lá na live do poder do eu não sei? Quando você assume que não sabe alguma coisa, você acaba abrindo espaço para assumir o que você realmente sabe fazer com maestria, sabe fazer com qualidade. Hoje, quando eu faço, por exemplo, lá uma devolutiva de identidade, que é um dos serviços que eu
que eu ofereço, eu alerto as pessoas que quando ela ficar sabendo dessa identidade, ela tomar cuidado com esse perigo de não deixar a arrogância, não deixar a confiança tomar conta dela. Ela precisa controlar a bola, controlar a energia dela, e ela precisa continuar passo a passo no processo de evolução, sem o sentimento que acabou, que terminou por aqui. Então isso é uma coisa que eu sei fazer hoje. E por que eu sei fazer hoje? Porque eu passei pelo processo, porque eu escolhi andar nessa caminhada. Isso vai acontecer com você também. Isso é muito legal. E outra coisa, outro perigo que eu passei, quando eu falava para as pessoas que você tem que passar lá, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, eu comecei a afastar de mim pessoas que eu gostava. Eu comecei a... Isso inconsciente, tá? Na época era inconsciente. Hoje eu sei por que isso aconteceu, mas na época era inconsciente. Eu achava que você estava fazendo, que eu estava fazendo bem para aquela pessoa. Como a PNL diz, a PNL é muito fantástica. A PNL fala que todo comportamento tem uma intenção positiva, assim como eu tinha lá atrás, e assim como eu tenho uma intenção positiva fazendo a live de hoje. E tá tudo bem, não tem absolutamente nada de errado nisso. E aí eu comecei a afastar essas pessoas, porque as pessoas ficaram de saco cheio do Cadu. Cadu, para de me falar dessa tal PNL, para de me falar de treinamento, para de falar de autoconhecimento, eu não quero ir nesse negócio. Eu discuti com pessoas da minha família, só para você ter noção do tanto que eu tava... Eu lembrei agora de uma expressão que usaram para mim, o tanto que eu tava galudinho. Uma expressão até daqui de Goiás, não sei se você conhece. Mas enfim, e aí... Só um instante. Teve um pensamento que eu tive também, lembrei agora, contando aqui, quando eu estava insistindo para que outras pessoas fossem no treinamento, engraçado que o pensamento que eu tive era o seguinte, isso eu posso contar para você porque eu já me analisei, tá bom? Isso aí já aconteceu no passado, eu tenho certeza do que aconteceu e por que aconteceu. E aí eu tive um pensamento assim, poxa, que necessidade que eu tô tendo nesse momento de querer ser superior às pessoas, porque quando eu ia tentar convencer as pessoas de ir participar daquele treinamento maravilhoso que eu fiz, eu falava que agora eu sou assim, que agora eu sou assim, agora eu melhorei nisso, agora eu melhorei isso, numa espécie de agora eu sou o cara, agora eu sou uma versão melhorada do Cadu e eu posso tudo. E aí eu analisei, eu fiquei analisando da onde que veio essa sensação de que eu tinha que ser melhor que alguém. E eu vou falar disso amanhã na live que eu vou fazer, o assunto é autossabotagem. Eu tive uma percepção lá atrás, quando eu fiz esse treinamento, que eu queria ser igual o meu pai era. Não que o meu pai era melhor que todo mundo, não que o meu pai era superior e arrogante às pessoas. Era uma percepção que eu, Cadu, tinha do mundo dele. Isso é importantíssimo, tá? A percepção que você tem do mundo, ela é sua e ninguém colocou isso na sua cabeça. Então, a percepção que eu tinha do meu pai é que ele tinha um certo fascínio, um certo domínio, uma certa influência sobre as pessoas. E eu queria ser assim. Só que eu fui por um caminho errado, digamos assim. Eu quis ser assim à força, não mostrando, não mostrando as minhas atitudes, mas forçando as pessoas a passarem pelo que eu passei. Não sei se você conseguiu, não sei se eu consegui passar com clareza essa questão da autossabotagem. Mas assim, amanhã eu vou falar mais claramente, mais detalhadamente sobre isso. Por que as pessoas se comportam como elas se comportam e por que elas têm cargas do passado. Beleza. Mas tá, essa percepção que eu tive me levou a ter um insight, olha de novo os 3 níveis de realização. Essa percepção que eu tive me levou que eu precisava fazer outro treinamento.
não foi aquele treinamento que eu fiz que me levou à maestria do meu autoconhecimento. Nossa, eu já sou o suprassumo do Cadu. Não. Foi quando eu baixei minha bola e tive o constrangimento de novo que eu precisava melhorar. E quando aparece o constrangimento novamente, você está preparado para dar o próximo passo. Essa é a minha dica. Essa é talvez o núcleo da live de hoje. Quando eu me senti constrangido de novo, eu estava preparado para dar o próximo passo e fazer um próximo treinamento. E foi isso que eu fiz. Por quê? O constrangimento que eu tive agora foi de ter ferido pessoas. O constrangimento foi de ter magoado pessoas que eu gostava. Foi de ter ferido conceitos que eu acreditei e que me fizeram melhorar. E, poxa, se eu acreditei, se eu comprei esses conceitos, internalizei eles em mim, por que eu estava indo contra eles? E quando eu fui contra eles, eu machuquei pessoas. Então eu me senti constrangido, só que numa potência muito maior do que a primeira vez. Por quê? Uma potência maior? Porque eu já tinha um nível de autoconhecimento. Então eu já pude me analisar melhor do que eu me analisava antes de fazer o primeiro treinamento. Então aqui eu volto a trazer a comparação da carruagem. Poxa, se alguma das peças da carruagem estraga, ou se alguma das peças está com defeito, você precisa levá-la para consertar. Não é isso? E eu trago a carruagem porque eu achei na internet, eu achei muito legal, mas pode ser com um carro, por exemplo, né? Se você leva o carro na oficina, assim como a gente precisa ir para a oficina, e como eu fui para o próximo treinamento, para poder melhorar o que estava de errado em mim. Escreve aí para mim, você já passou por esse constrangimento? Só para eu saber como é que está esse batimento aí. Você já passou por esse constrangimento pessoal? Estou vendo que tem pessoas pela primeira vez na live. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo esse conteúdo. E a chuva começa a cair em Goiânia. Beleza, vamos lá. Constrangimento. Então é o seguinte, eu dizia que quando eu senti de novo constrangimento, eu fui para um próximo nível de treinamento, assim como um carro vai para a oficina. E aí foi quando caiu a minha primeira ficha, que quando você decidir entrar nessa jornada, quando você decidir, quando você... Não me desconcentra, mestre, não me desconcentra. Quando você decidir andar por esse caminho do autoconhecimento, ele vai ser eterno, digamos assim. Você não vai conseguir mais sair dele, você não vai conseguir parar, porque isso vai te revelando tantas coisas. Cada evolução que você faz, cada treinamento, cada curso, cada etapa que você completa na sua vida, cada história de vitória, comparando agora cada treinamento com história de vitória, cada etapa que você consegue supor, isso te dá uma endorfina e você quer sempre mais, você quer se conhecer sempre mais. E eu vou te dizer, você nunca vai parar de se conhecer. Então talvez você nunca entre num mar de rosas, mas você vai cada vez construir um barco melhor, um barco mais resistente, um barco que vai te proteger das ondas maiores, dos desequilíbrios, talvez um barco mais confortável, mas você sempre vai passar por mares turbulentos, porque os seus problemas nunca terminam, os meus nunca terminaram.
e eu acredito que não vão terminar ainda. Eu vou passar por outros níveis de problema e vou precisar me conhecer cada vez mais, eu vou precisar evoluir cada vez mais, e eu vou construindo o meu barco de acordo com o que eu vou pegando de ferramenta, de acordo com o que eu vou adquirindo de conhecimento. E por isso que eu digo que o mundo do autoconhecimento não é um mar de rosas, mas você vai poder navegar nesse mar não tão calmo e talvez turbulento, dentro de um barco mais resistente, mais robusto, que é o seu próprio conhecimento. Legal demais. Então vamos lá. Continuar. Quando você quando você se compromete a entrar nesse mundo, nessa descoberta, quando você resolve viajar para dentro de você, eu digo que inconscientemente você quer chegar a algum resultado. Lembra que eu falei sobre pensamentos, sentimentos levam a resultados, que o resultado o fim do processo é sempre o resultado, ele pode ser ruim ou bom, depende da sua percepção. E lembra que eu falei hoje ainda que você nunca vai estar sozinho nesse processo do autoconhecimento, você sempre vai estar com pessoas, e talvez por isso que você sinta alguma dor, a dor da comparação, a dor do constrangimento por estar perto de pessoas. Eu fiz uma relação muito, muito legal, que ela é a seguinte: o resultado que você quer, ele vai ser construído através de relacionamento. Então, quando você estiver navegando por esse mar turbulento, você precisa estar com pessoas que estejam do mesmo nível que o seu. E quando eu falo mesmo nível, que queiram o mesmo resultado. Lembra que eu falei em outra live sobre... foi na live dos antídotos para as dores, que você precisa estar com pessoas com mesmos princípios e valores que você, isso vai amenizar as dores do processo. Eu trago esse conceito nesse momento agora. O resultado, ele vai ser construído através do relacionamento que você fizer com essas pessoas de mesmos princípios e valores. E esse relacionamento, ele só vai ser construído através de confiança. Então, você vai precisar confiar nessas pessoas e precisar demonstrar que elas podem confiar em você. E essa confiança só vai ser construída com o quê? Com resultado. Olha que legal esse ciclo positivo evolutivo, o ciclo evolutivo positivo. O seu resultado, ele é construído com relacionamento, mas o seu relacionamento é construído com confiança, e a sua confiança vai aumentar com o resultado. Então, percebe como você entra no ciclo? Lembra que eu te falei que você não vai querer sair desse mundo, desse processo do autoconhecimento, porque você vai entrar numa vibe tão gostosa de se conhecer, e é justamente esse ciclo que eu acabei de falar para você. Quando você entrar nesse ciclo, você provavelmente não sai mais dele, porque ele é retroalimentado pelos seus próprios resultados, ele é retroalimentado pelas pessoas que vão se aproximar de você, ele é retroalimentado pela confiança que você demonstra nas pessoas e pela confiança que elas podem depositar em você. Então, apesar de eu falar que não é um mar de rosas, que você vai passar por dores e que essas dores são necessárias para a sua evolução, você vai entrar também nesse ciclo muito positivo, nesse ciclo de certa forma até gostoso, e você vai passar isso para frente, sempre. Então, quando você escolher passar pelo processo, tenha consciência que vai ser dolorido, porém, você vai chegar no momento que vai começar a ser prazeroso. Assim como é prazeroso para mim falar para você numa live, falar para você ao vivo sobre o que eu passei, por exemplo. Eu passei por dores, passei por todo esse constrangimento, passei por essa comparação, passei por essa
dor de machucar pessoas que eu gostava, por essa dor de machucar pessoas que eram da minha intimidade. Porém, tudo isso foi alimentado pela confiança que eu comecei a ter em mim e comecei a mostrar que essas pessoas poderiam ter em mim também. Então, lembra que eu falei para você lá no início que... No início não, mais ou menos no meio, que o seu barco vai ganhar cada vez mais força e vai ganhar cada vez mais resistência e vai te dar conforto no processo? É por isso. E aí, joinha para cima ou joinha para baixo? Me diz aí, o que que você achou de todo esse conteúdo e como que ele foi construído? Joinha para baixo ou joinha para cima? É, professor. Top. Top demais. Top demais. Eu sempre me preocupo antes de iniciar a live, porque eu sei que a responsabilidade da comunicação é minha. Então, a responsabilidade de você entender o conteúdo, ela é minha. Eu preciso passar o conteúdo de forma clara para você. Mais joinha, mais joinha, mais joinha, valeu. Valeu demais. Então, me permita dar levar você ao último insight. A jornada do seu autoconhecimento, ela precisa ser um estilo de vida. Então, para você que vai procurar talvez um treinamento, um curso, uma palestra, enfim, seja o que for, se você for procurar para resolver um problema imediato da sua vida, mude esse pensamento, mude esse sentimento em relação ao processo de autoconhecimento. Você precisa trazer isso como um estilo de vida para você. Você tem que trazer isso dentro de você como se fosse uma nova vida, uma nova forma de aproveitar a sua vida. Aí sim você vai conseguir tirar o máximo proveito de tudo que você vier aprender na sua vida. Torne essa jornada um estilo de vida. Passamos para a conclusão de hoje. O que eu quero trazer de conclusão para você que assistiu hoje esse conteúdo comigo? Todos nós precisamos evoluir, todos nós, sem exceção. Até os mais evoluídos que você pensou agora, em certo momento, passaram por um processo de evolução. Então todos nós precisamos evoluir. Beleza. Só que poucos decidem embarcar nessa jornada. Opa, desculpa aí, só uma oscilação de energia aqui. Vamos lá, tá no finalzinho, segura aí. Para aqueles que decidem embarcar nessa jornada, eu digo, cuidado, que você vai descobrir coisas que talvez você não queira descobrir no princípio. Só que é insano você abandonar a sua jornada por medo de descobrir alguma coisa. É insano você não querer descobrir quem você é. Então você prefere, talvez, vai uma pergunta reflexiva, uma pergunta reflexiva. Você prefere viver na sombra de não se conhecer, ou prefere passar por uma dor momentânea e se conhecer e viver na claridade que você pode ter? Exatamente, mestre. Então, eu quero encerrar essa live de hoje deixando essa pergunta para você. O que você prefere? Viver na luz, em toda a potência da luz que você pode ser, ou na sombra de não se conhecer? Beleza? E a escolha é sua, não tem nada de errado com a sua escolha, você pode escolher o que você quiser. Só quero que você pense nos benefícios que você vai ter, que virão em decorrência das suas escolhas. Beleza? Lembrando que o prazer da chegada, ele compensa os buracos da estrada. E até rimou, o prazer da chegada compensa os buracos da estrada. E assim, eu deixo uns minutinhos aí para você escrever o que quiser,
mandar alguma pergunta, talvez, se der tempo eu vou responder. A live é de vocês. Sempre na luz, Dindinha, sempre na luz. Siga na luz. Luz não, né? Luz. É isso aí, Luciana, viver na luz. Viver na luz. Tomara que a luz não acabe aqui e não interrompa essa live. Bom, é isso aí, pessoal. Eu agradeço demais, demais mesmo, de coração a sua audiência. Agradeço o tempo que você me deu hoje, o tempo que você ficou aqui me ouvindo, contribuindo. Agradeço os comentários, isso engrandece a live. De jeito nenhum, mestre, sempre não pode ir pro lado negro da força, é isso aí. Gente, eu preciso encerrar porque assim, eu não quero que a energia tá avisando aqui que esse negócio não vai dar legal. Então assim, uma excelente noite de quinta-feira para você. Lembrando que amanhã, sexta-feira, tem a outra live sobre autossabotagem. Vamos lá, você que quer saber disso, já avisa as pessoas que você quer trazer para essa live. Amanhã vou falar de autossabotagem. Por que que o seu passado não pode definir negativamente o seu futuro, beleza? Valeu, Carol, valeu, Dindinha, valeu, mestre, professor Anderson, um abraço a todos vocês e até amanhã.